nessa aula de hoje nós vamos falar sobre rampas. Vamos trazer um passo a passo para que você consiga aí projetar, dimensionar, construir uma rampa acessível. Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço aqui você aprende a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, empresária, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre rampas. Vamos trazer um passo a passo para que você consiga aí projetar, dimensionar, construir uma rampa acessível, tá? Um passo a passo com todos aqueles elementos. Não vou trazer aqui os detalhes de todas as especificações, porque seriam muitas informações, mas você vai conseguir ter uma base de como que você vai conseguir aí projetar, conseguir ter uma rampa acessível aí no seu espaço ou na sua edificação. Então, por que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje? Muitas pessoas, né, até eu mesmo, lá atrás, quando eu comecei a estudar, tem um conceito de que rampa, se um espaço tem uma rampa, aquele espaço já tem alguma questão trabalhada da acessibilidade que já atende para que todas as pessoas consigam utilizar aquele espaço ali. E, na verdade, a rampa é sim um elemento da acessibilidade fundamental, ela vai aparecer em muitos momentos, mas existem sim rampas que não atendem a requisitos de acessibilidade, que são rampas que não são acessíveis. Então, uma rampa, para que possa ser utilizada por todas as pessoas, ela precisa sim apresentar aquelas características que vão trazer essa possibilidade, dar essa possibilidade que todas as pessoas consigam utilizá-las na sua função para a qual ela foi projetada, que vai ser basicamente, né, fazer ali a transposição entre um desnível. Eu tenho um desnível, esse desnível pode ter várias características, eu vou trazer para vocês aqui, mas quando uma pessoa consegue utilizar aquele elemento com autonomia e com segurança, é porque, de fato, vai ter aqueles elementos da acessibilidade que estão presentes lá no referencial técnico, nas leis e nas normas, tá bom? Só que muita gente pensa assim, eu tenho uma escada aqui, porque é o mais comum, especialmente quando a gente tem edificações existentes, é que você tem escadas, muitas escadas. E muitas pessoas pensam que, eu tenho uma escada aqui, eu posso fazer uma rampa, acompanhando aqui basicamente a inclinação dessa escada, que já será uma rampa, a pessoa já vai conseguir utilizar aqui, já estou trabalhando a acessibilidade do meu espaço. Porém, gente, uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente vai trabalhar a acessibilidade, o nosso foco principal deve ser as pessoas, as capacidades das pessoas, como que elas vão utilizar aquela edificação ou aquele elemento da acessibilidade. E a gente vai concordar que rampas, dependendo das características que elas apresentam, elas não vão conseguir, elas não vão poder ser utilizadas por muitas pessoas, trazendo os preceitos da acessibilidade básicos, né, fundamentais, que são autonomia e segurança. Então, a pessoa tem que conseguir utilizar aquele elemento com autonomia e com segurança. Então, se eu tenho um desnível vencido por escada e eu coloco uma rampa ali, considerando a mesma inclinação, deixa eu colocar para vocês aqui uma imagem que eu separei para vocês, com certeza será uma situação perigosa em que uma pessoa não conseguirá utilizar aquele elemento ali com a autonomia que é necessária para atender aos preceitos aqui da acessibilidade. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Então, é comum muitas pessoas terem esse conceito. Isso aqui, gente, já é algo menos comum quando a gente vai para o meio profissional. Então, quando a gente tem aí engenheiros, arquitetos que vão projetar, trabalhar a acessibilidade de espaços de edificações, essas situações são menos comuns. Mas para pessoas que não são profissionais, muitos entendem que, eu tenho que colocar uma rampa aqui, e acham que podem colocar alguma solução como essa que vocês estão vendo aqui. Ou essa aqui, eu separei algumas imagens para vocês, essa aqui também, tá vendo? Eu tenho uma escada lá, então se eu colocar um plano inclinado ali, já vai ser uma rampa, uma pessoa vai conseguir utilizar, vencer aquele desnível ali, porque eu já tenho uma rampa, então eu já estou trabalhando a acessibilidade aqui do meu espaço. Mais uma ilustração aqui para mostrar esse conceito errado, né, equivocado que as pessoas têm de rampa, de acessibilidade, e é por isso que eu vou trazer para vocês aqui quais são as características fundamentais para que uma rampa seja acessível, e isso aí a gente já sabe com certeza não são rampas acessíveis, tá? Avançando um pouquinho no conceito, aí as pessoas já avançam um pouco, já entendem, não, isso aqui não tem como, né? Uma pessoa não vai conseguir utilizar isso aqui com autonomia, com segurança, não é acessibilidade. Então, eu tenho que fazer uma rampa
que vai ser um pouquinho melhor. Aí já evolui para esse outro conceito aqui, ó. Não, isso aqui é do antigo ainda, mas para esse outro conceito aqui, tá vendo? Então eu tenho uma escada, eu tenho uma rampa, ela não vai ser com a mesma inclinação que a escada apresenta, ela vai ser uma rampa, né, mais suave, menos inclinada do que uma escada seria, mas ainda assim não apresenta os requisitos da acessibilidade, porque as características que vão fazer com que uma rampa seja acessível não se limita somente a questões de inclinação. Tem muitos outros elementos e eu vou trazê-los para vocês aqui ainda hoje, tá? Mais um exemplo aqui, ó, não, eu tenho uma escada, eu tenho que fazer uma rampa maior, uma rampa com desenvolvimento assim mais longo, mais prolongado, e ainda assim não atende a requisitos de acessibilidade. Uma maneira de você conseguir entender se aquela rampa está atendendo a esses requisitos, é você pensar, imaginar, fazer esse exercício, que é o que eu sempre trago aqui no meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é o exercício de empatia, de você conseguir pensar se uma pessoa vai conseguir utilizar aquele elemento da acessibilidade, não só rampas, mas outros elementos também, com autonomia e com segurança. Então, se você pensa em uma rampa que seja muito inclinada, uma pessoa em cadeira de rodas vai estar diante de uma situação perigosa. A mesma rampa, você tem que considerar também elementos da sinalização que vão trazer facilidades na utilização daquela rampa ali. Então, você sempre tem que pensar se as pessoas vão conseguir utilizar aquele elemento com autonomia e com segurança, e trazendo, né, um termo aqui do meu método, que é o mapa da acessibilidade, a gente tem que pensar nessa dinâmica de utilização do espaço, que é como as pessoas vão utilizar aqueles espaços. A gente tem que pensar também, fazer um exercício de empatia, né, ver considerando a diversidade humana, você pensar, e se eu estivesse em uma cadeira de rodas? E se eu fosse uma pessoa com deficiência visual? E se eu não escutasse? Né? Para conseguir entender se aquele elemento vai conseguir, de fato, ser utilizado por todas as pessoas. Tá? E aí sim, quando a gente já consegue entender mais ou menos se aquilo poderá ser utilizado por todas as pessoas ou não, a gente vai conseguir partir para o referencial técnico, pegar aquelas informações que estão ali tecnicamente dispostas, trazer para a realidade dos nossos projetos e edificações e fazer aquilo com entendimento, saber o porquê das coisas, porque vai ser um processo muito mais fácil. A acessibilidade será trabalhada de um jeito muito mais fluido, né, com muito mais facilidade, entendendo ali quais são aqueles elementos que vão possibilitar que espaços e edificações sejam acessíveis. Gente, e isso que eu falei para vocês, das pessoas acharem que eu tenho uma escada, então se eu tenho uma escada, eu posso fazer uma rampa a partir de uma escada, é uma percepção que muitas pessoas têm, e inclusive aqui na minha empresa, né, eu tenho uma empresa que atua com acessibilidade, muitas pessoas chegam, eu tenho uma escada aqui, eu tenho que trabalhar acessibilidade, e eu quero saber se é possível construir uma rampa aqui junto da escada, ou até no lugar da escada, para que as pessoas consigam utilizar, porque via de regra, elas querem fugir do equipamento eletromecânico de circulação. E na verdade, a rampa, ela vai ser um elemento da acessibilidade que vai trabalhar a circulação vertical. E lá na NBR 9050, a gente tem 3 elementos, né, que vão trazer essa possibilidade de vencer desníveis que vão fazer parte da circulação vertical, que são escadas, rampas e equipamentos eletromecânicos de circulação, que vão ser plataformas de elevação vertical, elevadores, plataformas inclinadas, né? Então eu tenho essas 3 possibilidades. E a própria norma fala que um espaço só será acessível se atender a pelo menos 2 destes elementos. Então, se eu tenho um desnível, eu posso considerar que eu tenha escada e rampa ou escada e plataforma para que aquele espaço seja efetivamente acessível, aquela rota ali seja acessível. Ou plataforma e rampa também, né? Mas é menos comum, é menos usual. Só que a própria norma, ela traz uma informação interessante, que ela mesma já ressalta a preferência pela construção da rampa em detrimento do equipamento eletromecânico de circulação. E por que isso acontece? Quando você tem um desnível com escadas, que é o mais comum de a gente ter, especialmente em edificações existentes, e você vai trabalhar a acessibilidade ali daquele elemento, daquele espaço ali específico, você tem a possibilidade de colocar uma rampa,
ou colocar o equipamento eletromecânico de circulação. E isso, gente, cada caso vai ser um caso. Você não tem uma resposta absoluta, ah, não, isso aqui sempre vai ser plataforma, isso aqui sempre vai ser rampa. Isso cabe uma avaliação do espaço, do contexto, né? Tem muitos elementos que a gente deve considerar para poder, né, tomar essa decisão de qual será o melhor elemento, mas a própria norma já traz uma ressalva de dar uma preferência para a rampa. E isso acontece porque quando você coloca uma rampa, aquele elemento ali ele será uma solução definitiva. Quando você tem um equipamento eletromecânico de circulação, eventualmente ele vai estar em manutenção, ele vai estar estragado, vai estar com defeito, alguém vai precisar utilizar e não poderá utilizá-lo. E a rampa não, a rampa você construiu, ela vai estar ali sempre a ser utilizada, é uma solução mais definitiva. Então, a própria norma já traz essa preferência pela rampa, ao invés do equipamento eletromecânico de circulação. Mas claro que haverá situações em que não será possível colocar a rampa, porque a rampa, apesar de ser uma solução mais definitiva, ela tem as suas características, por exemplo, você vai precisar ter um espaço maior para poder acomodar uma rampa que atenda aos requisitos de acessibilidade, e em muitos casos pode ser que você não tenha esse espaço. Aí você vai partir para outra solução, que vai ser o equipamento eletromecânico de circulação. Então, a própria norma traz essa questão da preferência pela rampa, ao invés do equipamento eletromecânico de circulação. Só que, por outro lado, quando você olha a questão dos usuários, a rampa, apesar de ser uma solução definitiva, que vai estar lá disponível para ser utilizada a qualquer momento, ela tem uma dificuldade maior em ser utilizada. E isso é muito claro para mim. Por exemplo, aqui a Laurinha, eu tenho uma filha que tem deficiência, que é a Laurinha, então ela está em idade escolar ainda, ela tem 15 anos, e lá na escola dela atualmente, as salas de aula são todas no segundo pavimento. E o acesso para o segundo pavimento é feito por meio de rampa. Então, é uma rampa entre pavimentos. Então, é uma rampa extensa, porque uma rampa, para ser acessível, ela vai precisar ter inclinações mais suaves. E com inclinações mais suaves, desníveis maiores, serão rampas mais longas. Então, para ela, é uma dificuldade grande, porque apesar de ter a rampa e ter a possibilidade de acessar ali os pavimentos superiores, o percurso que ela tem que fazer para poder alcançar a sala de aula é um percurso longo. E se fosse uma plataforma de elevação, por exemplo, seria um percurso mais fácil de ser realizado. Então, existem muitas nuances que a gente deve observar na hora de trazer a melhor solução para a acessibilidade, e a gente tem que considerar todos esses aspectos. Tem que considerar os aspectos da edificação, o que será possível fazer ali, tem que considerar os aspectos dos usuários, né, como aquilo será utilizado, o que trará mais facilidade, e tomar ali a melhor decisão, considerando as informações que você tem ali em cada caso, certo? Então, gente, existe essa percepção que é diferente. A percepção do profissional que está trabalhando a acessibilidade vai ser um pouco diferente da percepção do usuário que vai utilizar ali, que tem outros pontos de vista, que vai ser diferente ainda da percepção de um público geral, que não é nem de pessoa com deficiência e nem de profissionais que vão atuar ali na acessibilidade. Mas a percepção geral, o objetivo final é que espaços e edificações sejam efetivamente acessíveis para que possam ser utilizados por todas as pessoas, tá bom? Então, gente, começando aqui o nosso passo a passo, como eu disse, né, a rampa é um elemento de circulação que vai ser utilizado ali na transposição de desnível, e esses desníveis, eles podem ter características diversas também. Então, eu posso considerar, como um exemplo que eu trouxe para vocês aqui da escola da Laurinha, que pode ser uma rampa que vá interligar pavimentos. E uma rampa que vai interligar pavimentos, como eu disse, será uma rampa mais longa. Então, eu tenho que considerar mais elementos aí na composição dessa rampa. Então, quando eu for considerar, por exemplo, a inclinação, que eu tenho os parâmetros de inclinação que estão indicados lá na NBR 9050, eu tenho limitadores de altura, considerando a inclinação que você escolher, eu vou ter patamares intermediários, e vai ser uma configuração um pouco diferente de uma rampa que seja uma rampa mais simples, que esteja ali só para interligar um desnível simples. Às vezes, no mesmo pavimento, eu tenho um degrau, eu tenho um desnível ali um pouco maior e que será vencido por uma rampa. Então, essa rampa mais simples para vencer desníveis menores, elas vão ter características semelhantes, mas vão ter também algumas particularidades que a gente deve considerar na hora de projetar essa rampa, tá? Então, eu vou considerar aqui rampa que vai interligar pavimentos e rampas para desníveis simples. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Isso aqui, gente,
considerando uma rampa que vai interligar mais de um pavimento. Então, será uma rampa mais extensa. Essa rampa aqui é só uma ilustração, não é uma rampa que atende a todos os requisitos de acessibilidade. E aqui uma rampa simples. Você vê que eu tenho aqui um desnível, eu tenho um degrau aqui nesse espaço, e existe aqui essa rampa que já vai ter muitos dos elementos da acessibilidade para que ela seja acessível, mas é uma rampa mais simples, então ela vai ser menor, ela vai ter, né, vai ter uma extensão menor, né? Não vai ter tantos elementos, eu tenho que considerar os patamares para poder ver essa usabilidade, e essa outra rampa de baixo aqui também é o mesmo exemplo de uma rampa mais simples, que vai interligar os desníveis aí, né? Já falei que a gente tem que analisar as possibilidades do espaço, até mesmo de não se fazer uma rampa. Pode ser que você tenha no seu espaço aí, ou no seu projeto que você esteja considerando, um desnível existente, mas que você tenha espaço. Quando você tem espaço, é mais fácil trabalhar a acessibilidade. Por quê? Mesmo que você tenha um desnível, se for um espaço existente que tenha um desnível, você vai precisar trabalhar a rota acessível daquele espaço específico que você esteja ali analisando, pode ser que uma opção seja que você faça uma rampa sem fazer uma rampa. Sabe? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem a possibilidade de construir um rampamento, um plano inclinado, mas que não será necessariamente caracterizado como uma rampa, porque uma rampa mesmo vai ser um plano que vai ter uma inclinação a partir de 5%. Então, até 4,99% não é considerado rampa. Então, se você tem espaço para desenvolver um rampamento com uma inclinação mais suave, inferior a 5%, você vai trabalhar a acessibilidade e você não vai precisar necessariamente implementar todos os elementos de uma rampa acessível, porque não será caracterizado como uma rampa. Será uma intervenção mais suave, mais fácil de ser utilizada por todas as pessoas. Então, se você tiver espaço, já dei essas soluções aqui em muitos projetos que eu realizei aqui, em questões de adequação também. Então, às vezes, você tem um espaço para desenvolver uma rampa com uma extensão um pouco maior, que vai fazer com que aquela inclinação seja mais suave, inferior a 5%. E nesses casos, você vai conseguir trabalhar a acessibilidade sem colocar todos esses elementos que eu vou falar para vocês aqui, que são obrigatórios para rampas com inclinações a partir de 5%, que vão ser o quê? A sinalização, guia de balizamento, corrimão duplo em 2 alturas. Então, tem muitos elementos que são obrigatórios para rampas. E a gente vai começar o nosso passo a passo aqui para construir uma rampa que atenda aos requisitos de acessibilidade, tá? Então, o primeiro passo é identificar o desnível. Então, pode ser várias situações. Pode ser que você esteja projetando e você se deparou com uma situação que você vai ter uma diferença de nível que vai precisar trabalhar a acessibilidade. Pode ser que seja uma edificação existente, que você tem um degrau, que você tem degraus isolados, que você tem uma pequena escada e que você vai precisar trabalhar a acessibilidade, implementar algum elemento para fazer com que aquela rota se torne acessível. Então, você vai identificar aquele desnível e entender qual será a melhor solução, que eu já disse para vocês lá, tem aquelas opções da plataforma ou da rampa. Como a gente está falando da rampa aqui, vamos nos ater aqui à questão da rampa. Então, identificado o desnível, você vai identificar quais são as possibilidades do espaço. E, como eu disse, até a possibilidade de não se fazer uma rampa, de trabalhar a inclinação, aquele desnível com uma inclinação mais suave, de modo que não se caracterize como uma rampa. Ok? Feito isso, gente, o segundo passo, né? Imagine que você não tem espaço hábil lá para poder fazer uma rampa mais suave. Você vai, de fato, precisar colocar uma rampa. Aí você vai começar a estudar a questão da inclinação. Você vai precisar acomodar aquela rampa ali naquele espaço. Então, considerando o desnível que você se deparou, que você encontrou, que vai precisar acomodar uma rampa, a gente vai começar, a nossa rampa vai começar a criar uma forma. E a gente vai começar a pensar em termos de inclinação, que vai ser o primeiro requisito que a gente vai trazer aqui, para entender quais são as inclinações possíveis para uma rampa, considerando as muitas possibilidades aqui que a gente tem em se projetar uma rampa. Então, a inclinação é uma característica chave e fundamental que vai ser determinante para que as pessoas consigam ou não utilizar essa rampa. E essas inclinações, elas vão estar indicadas na NBR 9050, e na NBR 9050 eu tenho muitas possibilidades de inclinação. Eu tenho muitas inclinações ali, como eu disse, a partir de 5%, eu tenho 5%, 6,25%, 8,33%, tenho 10%, 12,5% e até 16,66%, são inclinações
especificações trazidas lá na NBR 9050. Deixa eu pegar a minha norma aqui para poder mostrar para vocês. A seção 6 da NBR 9050, ela vai falar especificamente sobre as rampas. Seção 6. Seção 6.6, mais especificamente, trará características gerais de rampas. Só que essas características trazidas na seção 6, no item 6.6 da NBR 9050, serão características de rampas convencionais. E eu tenho que pensar também que existem características de rampas especiais, de rampas mais específicas, que pode ser que não estejam, que estejam em outros locais aqui da NBR 9050. Mas uma rampa típica, uma rampa convencional, considerando a inclinação, deverá atender aos requisitos que estão na tabela 4 e na tabela 5. A tabela 4 vai ser uma tabela que a gente vai trazer as inclinações de rampas em caso de projeto e em situações típicas. E sempre que eu trabalho acessibilidade, a norma vai trazer situações em que eu tenho que considerar edificações existentes. Eu preciso fazer algumas ressalvas, porque, sim, o mundo está construído aí, né, gente? Existem muitas edificações já construídas e que não atendem a requisitos de acessibilidade, e nem sempre eu vou conseguir implementar os parâmetros que estão indicados aqui na NBR 9050. Então, eu tenho ressalvas para esses casos. Eu tenho situações específicas para casos de reforma. Então, eu tenho que considerar a situação melhor para os usuários, né? Nesse caso aqui, vai ser as inclinações mostradas na tabela 4, que vão de 5% até 8,33%, e eu tenho as situações especiais, em caso de reforma, que eu tenho considerações que eu posso fazer, eu tenho uma certa flexibilidade para eu conseguir trabalhar a acessibilidade de uma maneira mais fácil, porque tem situações que realmente serão mais desafiadoras e que a acessibilidade deverá ser também levada para esses espaços de edificações. Então, eu tenho que considerar isso tudo, todas essas informações na hora de dimensionar. Então, definir ali qual vai ser a inclinação, porque quando eu já identifiquei qual que é o meu desnível e já identifiquei qual é a inclinação, a minha rampa vai começando a criar forma, né? Porque se eu tenho o desnível, eu tenho inclinação, eu já sei qual será a extensão daquela rampa. Se for uma rampa que vai interligar pavimentos, eu tenho que considerar as limitações que estão trazidas aqui na própria tabela 4. Essa aqui é a tabela 4, e veja que interessante, porque apesar de estarem indicadas aí as inclinações, há muitas outras informações que são muito importantes na hora de dimensionar uma rampa, que estão aí na própria tabela 4. Então, veja bem, eu tenho aqui inclinações a partir de 5% até 8,33%. Veja que quando eu tenho inclinações mais suaves, eu não tenho limite de número de segmentos de rampa, mas eu tenho o tamanho do desnível máximo aqui em cada segmento. Então, todas essas informações aqui são importantes. E considerando essa tabela 4, eu vou entender que eu vou conseguir, a maior rampa que eu vou conseguir, com a maior inclinação que eu vou conseguir projetar aqui, será uma rampa com 15 segmentos de 80 centímetros, que vai dar, se não me engano, 12 metros. Então, considerando a inclinação típica de uma rampa, que vai ser de 8,33%, eu vou conseguir vencer um desnível de, no máximo, 12 metros, tá? Então, a partir de alturas maiores, eu vou precisar trabalhar com inclinações menores. Mas o mais importante é a gente saber onde está a informação e como que eu vou utilizá-la para trazer as soluções de acessibilidade. Então, quando eu tenho aqui inclinação, a informação de inclinação dessa rampa vai estar basicamente nessa tabela 4 e vai estar também aqui na tabela 5, que, como eu disse, é para casos excepcionais. Então, beleza, já consideramos aqui a inclinação das rampas. Um outro elemento da rampa que eu vou precisar considerar aqui para construir uma rampa acessível, nesse nosso passo a passo para uma rampa acessível, a gente já considerou a inclinação, e aí agora a gente vai considerar os patamares. E esses patamares, eles sim são obrigatórios. E você vai entender como que esses patamares são obrigatórios quando você pensa em uma pessoa utilizando uma rampa. Imagine que uma rampa é um plano inclinado. Então, se você não tem patamares, você vai dificultar muito que uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, utilize essa rampa, faça a transposição dessa rampa. Porque, veja bem, eu estou aqui em um patamar. Se eu estou aqui nesse patamar, eu vou iniciar o percurso ali pelo plano inclinado, que vai ser a rampa. Então, vai estar naquele plano inclinado que já vai trazer mais dificuldade ali na circulação, tanto para uma pessoa em cadeira de rodas, quanto para uma pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo. Aquele plano inclinado será um dificultador. Então, a pessoa está aqui no plano vertical.
desculpa, no plano horizontal. Ela vai iniciar a subida ali, que já vai ser um esforço maior que ela vai precisar colocar para poder vencer aquele desnível ali, considerando a parte inclinada da rampa. Ela vai precisar chegar em um patamar para conseguir continuar o seu percurso. Então, se ela chegou no pavimento, terminou o plano inclinado, ela vai precisar ter aquele patamar para estar em uma situação segura e continuar ali o seu trajeto. Então, esse patamar é sim importante, ele é fundamental, tanto no início quanto no final da rampa. Mas é interessante a gente considerar o seguinte também, que o patamar, a gente tem patamares típicos como esses aqui, que estão mostrados aqui na figura da norma. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Isso aqui, gente, essa ilustração que a norma traz aqui na figura 70, é uma rampa típica, uma rampa assim, né, que você vai projetar e você vai conseguir implementar todos aqueles elementos, a parte inclinada, os patamares, e você vai ter que atender essas características aqui. Então, características de patamar, extensão de no mínimo 1,20 m. Então, você vai ter a parte inclinada, patamar, e quando você tem desníveis simples, pode ser que o seu patamar seja o próprio nível, só que nesse caso você vai precisar analisar ali como será a circulação daquele espaço para saber se aquela parte, se aquela superfície horizontal do começo da rampa vai servir como patamar ou se eu vou precisar gerar aquele vazio ali de patamar para a pessoa conseguir iniciar o seu trajeto inclinado ali pela rampa. Então, por isso que é importante fazer uma análise do espaço, uma análise particular do espaço para saber, não, aqui eu tenho espaço para a pessoa já parar para poder iniciar a subida ou a descida. Não, aqui eu tenho uma circulação transversal que se a pessoa parar aqui, ela vai atrapalhar a circulação aqui desse espaço. Por isso que a análise da acessibilidade é muito particular, você tem que considerar as características próprias de cada espaço, de cada edificação. E você vai conseguir trazer a solução quando você pensa como que a pessoa vai utilizar aquele espaço ali efetivamente. Então, pensa numa pessoa em cadeira de rodas, você está projetando uma rampa. O espaço que ela vai ocupar ali para iniciar a subida ou a descida, ela vai atrapalhar a circulação de outras pessoas? Se a resposta for sim, você vai precisar criar um patamar, criar um volume, criar um elemento ali para que ela saia daquele fluxo de circulação transversal e consiga iniciar o seu percurso com calma, com tranquilidade. Agora não, aqui é mais tranquilo, eu tenho uma circulação transversal, mas é um espaço que não tem tantas pessoas, assim, ela vai poder utilizar isso aqui para poder iniciar o seu percurso inclinado. Então, pode ser que você não tenha que gerar esse outro volume. Então, são questões mais específicas, a gente tem que considerar, e a resposta a gente vai ter quando a gente pensa em como as pessoas vão utilizar aqueles elementos. Então, já falei de inclinação, já falei de patamares, um quarto passo que a gente vai considerar aqui será a largura. Gente, a largura de uma rampa que você vai colocar em uma rampa, ela vai considerar mais uma vez, as pessoas que vão utilizar aquela rampa, vão utilizar parâmetros antropométricos, que vão ser as medidas aqui das pessoas que vão utilizar aquelas rampas. E esses parâmetros antropométricos estão lá na NBR 9050, estão na seção 4, parâmetros antropométricos. Mas, quando você traz a especificação de rampa, você tem que a largura mínima que a gente vai considerar para rampas é 1,5 m, 1,20 m, 90 centímetros. Existem essas três possibilidades. Se você vai colocar uma largura de 1,5 m, será uma rampa mais confortável, que vai poder ser utilizada aí com um espaço maior por todas as pessoas. Uma rampa com 1,20 m ainda é uma rampa confortável, é uma rampa que vai ter uma largura que as pessoas vão conseguir utilizar ali com certa facilidade. E você ainda tem a possibilidade de fazer rampas mais estreitas, com largura de até 90 centímetros, em situações excepcionais, em casos de reforma. Se você não conseguir fazer uma rampa com a largura de 1,20 m, você pode fazer uma rampa com 90 centímetros de largura, e eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu separei para vocês, ó. Então, a gente vai considerar as pessoas utilizando a rampa para poder definir. Quando você está vendo essa figura aí, você vê que as larguras aí para a utilização do espaço, considerando todas essas situações, elas vão ter aqui no mínimo 90 centímetros. Então, quando você fala que uma rampa ela pode ter uma largura de no mínimo 90 centímetros, mas essa é uma largura assim, mínima do mínimo, limite para a pessoa conseguir utilizar, é com base nesses parâmetros que a própria norma faz. Então, você tem esses exemplos aí, ó, pessoa com muleta canadense, pessoa com andador com rodas, duas bengalas, cão-guia, pessoa em cadeira de rodas, pessoa com bengala de rastreadura, ó, bengala de rastreamento, que é a pessoa cega. Então,
essa largura mínima de 90, ela tem um porquê, ela saiu de algum lugar. Então, existem parâmetros que vão existir para poder você entender por que aquela largura será a largura mínima e por que você não deve considerar larguras inferiores a essa aí para uma rampa, tá? Que é o elemento que a gente está estudando aqui hoje. E agora a gente vai partir para o nosso próximo passo. Então, veja bem, na construção dessa rampa acessível. Primeiro, identifiquei o desnível. Segundo, vi ali qual a inclinação que eu vou utilizar para poder construir ou projetar aquela rampa. Segundo, vou ver ali a questão dos patamares. Patamar inicial, patamar final, intermediário, e agora já estamos construindo considerando aqui a largura da rampa. Então, essa rampa já está criando essa forma. Eu já sei o espaço que aquela rampa vai ocupar. Eu já sei a largura, já sei os patamares, quantos patamares, tamanho de patamar, inclinação de rampa. E agora que eu já tenho essa geometria definida, eu tenho que pensar nas características do piso dessa rampa. E uma rampa, ela vai precisar ter piso com características acessíveis, que vão ser o quê? Um piso regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas, antiderrapante em qualquer situação, seco ou molhado. Então, especialmente rampa, que é um plano inclinado, quando as pessoas vão passar por ali, elas precisam garantir que aquela superfície seja uma superfície acessível, que tenha essas características, que seja não trepidante. Uma pessoa em cadeira de rodas que passe por uma superfície trepidante é absolutamente desconfortável, que seja antiderrapante. Uma pessoa com mobilidade reduzida ou uma pessoa sem deficiência, quantas pessoas vocês já conheceram que caíram, se acidentaram aí por um piso escorregadio? Em rampas, essa situação fica ainda mais perigosa por se tratar de um plano inclinado. Então, as características do piso devem atender também a esse requisito da acessibilidade. Então, se você vai tá projetando uma rampa, você tem que colocar lá na especificação do seu projeto. Característica da acessibilidade. Se você quiser já escolher o material, pode também, mas quando eu vou fazer um dimensionamento, eu coloco as características técnicas daquele piso que ele deve atender para que seja acessível, que é regular, firme, estável, não trepidante, antiderrapante em qualquer situação seco ou molhado. Então, atendendo isso, vai atender as características de acessibilidade para piso, tá? Outro elemento aqui, vamos partir agora aqui para os elementos de segurança, que vão ser o quê? Guia de balizamento é um item obrigatório para rampas acessíveis. Essa guia de balizamento é aquela beiradinha, deixa eu colocar a ilustração para vocês aqui, ó. Estou na seção 4, parâmetros antropométricos. Mas, quando você traz a especificação de rampa, você tem que a largura mínima que a gente vai considerar para rampas é 1,5 m, 1,20 m, 90 centímetros. Existem essas três possibilidades. Se você vai colocar uma largura de 1,5 m, será uma rampa mais confortável, que vai poder ser utilizada aí com um espaço maior por todas as pessoas. Uma rampa com 1,20 m ainda é uma rampa confortável, é uma rampa que vai ter uma largura que as pessoas vão conseguir utilizar ali com certa facilidade. E você ainda tem a possibilidade de fazer rampas mais estreitas, com largura de até 90 centímetros, em situações excepcionais, em casos de reforma. Se você não conseguir fazer uma rampa com a largura de 1,20 m, você pode fazer uma rampa com 90 centímetros de largura, e eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu separei para vocês, ó, mas aqui eu tenho falando das guias de balizamento, que é exatamente isso aí, ó, gente, que está mostrado na figura 72, eu tenho esse corte aí dessa rampa, então eu tenho aqui, você vai observar a largura da rampa, observe que é a largura interna, né, a gente falou de 1,20 m, que vai ser a largura típica de uma rampa acessível, e a gente tem as guias de balizamento, que vão ter aí a partir de 5 centímetros. E o que vai ser essa guia de balizamento? Vai ser um elemento muito importante, gente. Essas guias de balizamento, quando uma pessoa em cadeira de rodas ou uma pessoa com um andador está transitando por uma rampa, né, é importante que ela tenha esse anteparo para as rodas, porque senão vai acabar acarretando em uma situação perigosa da roda escapar ali por aquele plano inclinado, e precisa ter essa barreira, essa limitação para que isso não aconteça. Então, essas guias de balizamento são muito importantes e vão balizar também o deslocamento, talvez, de pessoas com deficiência visual, que podem ali, por meio da bengala de rastreador, elas podem utilizar a bengala e ir tateando ali com a guia de balizamento para conseguir fazer o seu percurso. Elas vão utilizar também os corrimãos como referência, a gente vai ver que é o nosso próximo elemento aqui da construção da nossa rampa acessível, mas as guias de balizamento também vão auxiliar aí nesse trajeto. E o próximo elemento serão os guarda-corpos. Os guarda-corpos também são um elemento de rampas.
um elemento de rampas, um elemento da acessibilidade. Os guarda-corpos devem ser instalados em rampas. E aqui na NBR 9050, essa questão do guarda-corpo, ela é categórica. Fala assim, ó, tem que ter o guarda-corpo. E a especificação do guarda-corpo, você vai encontrar a especificação na NBR 9050, você vai encontrar na 14718 e na 9077. E você vai precisar atender a as características indicadas nessas 3 normas, nos 3 referenciais técnicos, tá? Então, se você tem uma rampa que está ali em uma rota de fuga, você vai precisar atender ao que está na 9077, né? Se você, independente do que for, você vai precisar atender às especificações de guarda-corpo que estão na 14718, que na verdade vai ser o mais restritivo. Então você vai ter possibilidades diferentes aí para a construção desse guarda-corpo. Você vai ter guarda-corpo que vai ser fechado ali inteiriço, você vai ter guarda-corpo com elementos horizontais, com elementos verticais, e independente de qual vai ser o tipo de guarda-corpo que você vai colocar, o importante é que ele atenda ao que está lá na especificação técnica, e um dos mais restritivos deles vai ser o que está lá na 14718, tá? Então, se você tem, por exemplo, um guarda-corpo composto por barras horizontais, você tem que considerar um fechamento até 40 centímetros de altura para impedir que uma pessoa faça a escalada ali das barras. Então, você tem que saber quais são as características desse guarda-corpo que você vai escolher e colocá-la de acordo aí com o referencial técnico. Agora, gente, o guarda-corpo, ele é sim, a NBR 9050 traz essa obrigatoriedade. Aqui, ó, no item 6628, quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de segurança como guarda-corpo e corrimão, guias de balizamento com altura de 5 centímetros instalados ou construídos nos limites da largura da rampa, conforme figura 72, que foi essa figura que nós vimos aqui. Mas veja bem, gente, uma situação que a gente deve ponderar na hora de projetar aí a nossa rampa. Quando você vai projetar uma rampa maior que está ali interligando, né, interligando pavimentos, você vai alcançar desníveis maiores. Nesse caso, gente, não tem nenhum tipo de conversa, você tem que colocar o guarda-corpo lá, é um elemento obrigatório, né, porque vai ser uma situação perigosa se não tiver aquele guarda-corpo ali. Mas imagina que você esteja projetando uma rampa, um desnível simples. Então, dependendo da altura que você estiver transpondo ali com aquele desnível, pode ser que você não precise colocar esse guarda-corpo. Se você vai vencer um desnível ali, que seja uma altura pequena, uma altura de, sei lá, 20 centímetros, 30 centímetros, pode ser que não justifique você colocar um guarda-corpo, porque, de fato, aquilo não será uma situação perigosa, desde que você tenha os outros elementos, você tenha a guia de balizamento, você tenha ali o corrimão, que sim é obrigatório. Então, você tem que fazer esse tipo de avaliação também, porque apesar da norma trazer aqui, não, você tem que colocar, sempre que tem rampa, eu tenho que colocar o guarda-corpo. Pode ser que em alguma situação você não precise colocar o guarda-corpo, porque de fato não será uma situação perigosa, será um desnível pequeno, e isso, gente, quando a gente vai para a prática ali na implementação, isso vai impactar o orçamento da execução daquela rampa ali como um todo. Então, a gente tem que pensar nessa parte também, a gente tem que pensar no usuário que vai, né, utilizar aquela rampa, a gente tem que pensar em nós como profissionais de estar ali resguardando a nossa responsabilidade técnica, de trazer a informação técnica correta, mas temos que estar resguardando também os nossos contratantes, que estão ali dispostos a trabalhar a acessibilidade, que vão empregar recursos ali importantes para que os espaços sejam acessíveis, e a gente tem que otimizar esse recurso de modo que atenda a acessibilidade e não seja algo assim tão desproporcional, pegar aquele recurso e empregar em algo que vai ser de fato efetivo para trabalhar a acessibilidade ali. O nosso 8º passo será os corrimãos. Os corrimãos são elementos obrigatórios em rampas, e esses corrimãos têm características específicas e importantes. Corrimão duplo em 2 alturas dos 2 lados, 70-92, com prolongamento de 30 centímetros, tanto no começo quanto no final, né? Então, esse corrimão também servirá como referência para a circulação do espaço pela rampa, especialmente por pessoa com deficiência visual, que vai utilizar ali aquilo como uma referência também no seu percurso. Vai ser importante para pessoas com mobilidade reduzida e que podem utilizar o corrimão como um apoio mesmo para poder empreender a sua subida ou a sua descida. Então, os corrimãos também são elementos obrigatórios. Eu tenho que considerar características de corrimão como empunhadura, por exemplo, que vão estar na NBR 9050 e que vão estar na 9077, que é a de saída de rota de fuga.
Então, se é uma rampa que está em uma rota de fuga, eu tenho que considerar ali a empunhadura que vai atender ao que está na 9077, tá? Se não for, eu posso considerar só o que está na 9050. Então, eu tenho que observar essas informações na hora de definir ali as características do meu corrimão, que é um elemento obrigatório aí para a rampa. Passo 9, sinalização tátil no piso. Então, gente, aqui a gente já acabou a parte da construção da rampa. Definimos desnível, definimos a geometria, inclinação, patamares, elementos de segurança. E agora que a nossa rampa está construída, a gente vai partir para a parte de sinalização. E a primeira sinalização que a gente vai trazer será a sinalização tátil no piso. Piso tátil em rampas que sim, é um elemento obrigatório da acessibilidade, vai auxiliar a utilização por pessoa com deficiência visual. Então, o arroz com feijão vai ser o quê? No começo da rampa, sinalização tátil no piso, modelo alerta, que é aquele das bolinhas. E no final do desnível, sinalização tátil no piso também alerta, que é a das bolinhas, exatamente assim. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui. Então, essa é a sinalização tátil no piso para rampas. Na parte de baixo, eu vou colar ela aqui no começo da inclinação. E na parte de cima, nessa parte de cima aqui, eu vou contar aqui uma distância 25 a 32 e vou colocar a minha sinalização, eu tenho que dar esse espaçamento aqui. Esse é o arroz com feijão, é o básico do básico. Lembrando que eu não sinalizo patamares intermediários. Eu vou sinalizar patamares intermediários em algumas situações específicas. Via de regra, eu vou colocar, imagina, uma rampa entre pavimentos. Eu estou do terceiro até o quarto pavimento. Lá no terceiro pavimento, eu vou colocar o piso tátil de alerta. Lá na chegada, no quarto pavimento, vou colocar o piso tátil de alerta. Se eu tiver patamares intermediários, não precisa colocar sinalização tátil no piso, a não ser em situações específicas, que vão ser, se eu tenho interrupção do corrimão, eu tenho que colocar no patamar intermediário. Se eu tenho um patamar intermediário com algum ponto de interesse, alguma circulação adjacente, aí eu tenho que colocar a sinalização tátil no patamar intermediário também. Ou se eu tenho um patamar intermediário muito extenso, eu acho que é 2,10 metros, se eu não me engano. 2,10 metros, é isso mesmo. Quando eu tenho uma situação de um patamar extenso, também tem que colocar ali o piso tátil, mas via de regra não se coloca a sinalização tátil no piso em patamares intermediários, só no começo e no final daquele percurso. Imagina na usabilidade, a pessoa vai utilizar aquela sinalização ali para se orientar no espaço. Uma pessoa com deficiência visual. Então ela vai partir do terceiro para o quarto pavimento. Então ela está ali, identificou o piso tátil, vai iniciar ali a subida ou a descida. Então, mão no corrimão lá, ou então vai com a bengala de rastreamento, identificou o piso tátil. Então ela vai concluir o percurso, pô, cheguei, eu vou ter a sinalização tátil no piso de novo para mostrar, ó, terminou o meu percurso aqui, cheguei no meu outro ponto de interesse. E como que ela vai saber se chegou? Ela vai saber se chegou por meio do piso tátil e ela vai saber exatamente onde ela está por meio da sinalização de pavimento, que também é obrigatória para rampas que interlinha pavimentos. E essa sinalização de pavimento é isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa plaquinha aqui, que é uma placa em formato acessível, ela tem aqui o texto em relevo, tem o texto em braille. É essa aqui, gente. Essa aqui é a sinalização de pavimento, que é o nosso próximo item. Essa sinalização de pavimento vai ser isso aqui. Como eu disse, é uma sinalização que vai mostrar para a pessoa em qual pavimento que ela está. Então, é uma sinalização que ela vai no corrimão, que é essa aqui, ó, que é essa plaquinha para corrimão, que ela é muito comum, deixa eu mostrar para vocês aqui também. Essa plaquinha para corrimão, ela é muito comum, mas é uma sinalização de pavimento. Ela vai estar associada com essa plaquinha aqui em formato acessível, que ela vai na parede. Então, é um conjunto, uma que vai no corrimão e uma que vai na parede, exatamente como está mostrado aqui nessa imagem. Então, eu tenho corrimão duplo em duas alturas, sinalizado aqui com pavimento, e eu tenho aqui a sinalização de pavimento aqui também na parede, tá? Então, tem a característica dessa sinalização, quando eu vou fazer, eu coloco a plaquinha de corrimão, que é uma plaquinha mais convencional, e coloco a plaquinha na parede, essa aqui em formato acessível, que tem o texto em relevo, o caractere em relevo, mais o braille. Essa aqui, eu coloco o braille em tudo, porque não custa, a diferença de preço dessa plaquinha é tão pouca, a informação ela fica mais completa, na minha opinião. Então, é exatamente dessa forma aqui. Essa plaquinha para corrimão, ela vai indicar o pavimento. Então, essa plaquinha aqui, ó, que é comum também a gente ver, que essa plaquinha de início e final, com certeza vocês já viram essa plaquinha aqui, ó, início e final, tá vendo? Início e final. Tem dela aqui, ó, a gente vende dela aqui, tá vendo?
Início, a gente vende porque muita gente pede, porque essa plaquinha de início e final aqui, ela não é um elemento da acessibilidade. Essa plaquinha de início e final aqui não tem em lugar nenhum, em nenhuma norma falando que precisa colocar ela. Mas ainda assim, muitas pessoas insistem em colocar, como eu trabalho com acessibilidade, as pessoas procuram, a gente tem dela aqui, mas enfim, não existe necessidade. E se por acaso você, não, vou colocar aqui, o meu cliente está exigindo que eu coloque plaquinhas de início e final, né, uma situação que você pode colocar é quando você tem uma rampa simples, não uma rampa que vai interligar pavimento, porque uma rampa que interliga pavimento, você vai colocar essa plaquinha com a indicação aqui do pavimento. Aí essa aqui é a plaquinha certa. Agora, se você não está interligando pavimentos, pode ser que você queira colocar essa plaquinha aqui de início e final, não tem muita utilidade, né? Mas, enfim, muitas pessoas colocam, mas não existe especificação para a colocação dessa plaquinha aqui em lugar nenhum, nas normas de acessibilidade, em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum mesmo, isso eu garanto para vocês. E avançando aqui com o nosso passo, já está acabando a construção da nossa rampa finalmente. Agora só falta uma sinalização, que vai ser a nossa sinalização visual. Então, já construímos, sinalizamos a nossa rampa, considerando a sinalização acessível, e a última sinalização que nós temos aqui vai ser a sinalização visual. E o que vai ser a sinalização visual? Vai ser exatamente isso aqui, ó, gente. Olha o piso tátil aí que eu falei para vocês, ó, tá vendo? A sinalização visual será isso aqui, ó. Essa é a sinalização visual. E em que situações eu vou implementar essa sinalização visual? Se eu estou em um espaço trabalhando acessibilidade, eu preciso indicar, fazer o direcionamento para uma rampa, a rampa é aqui, a rampa é ali, a rampa é acolá. A indicação visual, a ilustração da rampa, o pictograma da rampa será esse aí mostrado na figura 56 da NBR 9050, tá? Então, você vai fazer o direcionamento nesses casos, que você precisa indicar onde fica a rampa, e se há uma rampa escondida também, acontece, tem situações que a rampa é escondida. Eu fui trabalhar acessibilidade de uma clínica aqui uma vez, que a rampa, né, a escada e a rampa, eu acho que era rampa e elevador, não lembro muito bem o que era não, mas era dentro de uma porta, então estava o espaço de uma porta, e é depois da porta que você via lá que tinha a rampa e tinha o elevador. Então, para você sinalizar, ó, a rampa é aqui, a escada é aqui, você vai utilizar esses pictogramas oficiais que estão lá na NBR 9050, com a representação de rampa vai ser esse aí, e tem outras representações também, para escada, para elevador, para rampa, para plataforma, tá? Então, é importante você utilizar, saber que existem essas ilustrações e que você vai utilizá-las aí, né, para poder trabalhar a acessibilidade do seu espaço, fazendo direcionamento para esse elemento aí, que convém de acordo com cada situação, tá bom? E encerramos os nossos passos aqui para a construção de uma rampa. Então, aqui, ó, recapitulando na construção da nossa rampa. Primeiro passo, identificação do desnível. Identifiquei qual é o desnível simples, desnível entre pavimentos. Já identifiquei desnível aqui, vou precisar trabalhar acessibilidade ali, já trouxe algumas definições. Segundo passo, inclinação. A partir da identificação do desnível, eu vou entender qual é a inclinação que eu vou empregar para que seja uma rampa acessível. Lembrando que a NBR 9050 vai tratar de inclinações a partir de 5 até 16,66%, né, dependendo do caso, da situação em que essa rampa aí for construída. Terceiro passo, patamares. Vou trazer a definição dos patamares, patamar inicial, patamar final, patamar intermediário, o número de patamares máximo que eu vou ter de acordo com o tamanho do meu desnível, para já, né, trazer aí a forma, a geometria aí da minha rampa. Quarto passo, largura, eu vou definir a largura da rampa. Qual será a largura da minha rampa? Uma largura usual, assim, típica, 1,20 m. Se eu puder fazer 1,5 m, melhor, vai ficar uma rampa mais confortável. Se eu não tiver espaço, tiver ali situação de reforma, não tem espaço para nada, 90 centímetros ainda é aceitável, né, de acordo com parâmetros antropométricos. Passo 5, características do piso. Então, já defini toda a minha geometria, inclinação, largura. Vou trazer característica do piso, regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas, antiderrapante de qualquer situação, seco ou molhado. O piso tem que atender a características de acessibilidade que são essas. Sexto passo, já vamos entrar nos elementos de segurança, começando pelas guias de balizamento. Guias de balizamento são obrigatórias para rampas, para escadas também, mas aqui são obrigatórias para rampas, a altura de no mínimo 5 centímetros, sem invadir a largura mínima da rampa ali que a gente viu, que vai ser a largura típica de 1,20 m. Sétimo passo, mais um elemento de segurança, guarda-corpo. Vamos analisar ali a questão dos guarda-corpos, entender
Quais serão as características do guarda-corpo que a gente vai colocar? Vai ser o quê? Vai ser de barras verticais, barras horizontais, vai ser inteiro, vai ser de vidro, né? Independente da característica desse guarda-corpo, atender lá o que está no 9050, 14718, 9077. Tá? Então, entender quais são as características desse guarda-corpo para poder implementá-las e saber também da viabilidade, da possibilidade, que pode ser que não precise colocar aquele guarda-corpo ali. Como eu disse, algumas situações que você tem desníveis mais baixinhos ali, não será uma situação perigosa. Então, se você faz uma analogia, por exemplo, quando você tem desnível lateral em área de circulação, você vai precisar colocar uma proteção quando você tem uma altura a partir de 60 centímetros. Abaixo disso, você vai considerar outras situações que você pode colocar ali. Então, fazer uma análise assim, para entender, de fato, qual vai ser a relevância daquele elemento ali, ou se ele realmente vai ser fundamental, como é o caso de uma rampa que vai interligar ali mais de um pavimento, que será alturas maiores, então esse guarda-corpo aí, a colocação dele é inquestionável, tá? Avançando aqui, o nosso oitavo passo será os corrimãos, com características específicas, corrimão duplo em duas alturas, dos dois lados, 70 a 92, prolongamento de 30 centímetros. Se não tem espaço para o prolongamento, que eu não falei, você pode fazer a virada também, é possível, né, sem invadir ali a área de circulação. A própria norma já prevê uma situação como essa, e a questão da empunhadura, eu preciso atender ao que está na 9077 e na 9050, tá? Dependendo da posição daquela rampa. Se for uma rampa que esteja ali em rota de fuga, eu tenho que atender ao que está na 9077, que vão ser empunhaduras maiores. A NBR 9050, ela vai possibilitar empunhaduras um pouco menores para corrimãos. Mas se você tem uma rampa que está em rota de fuga, você vai precisar colocar a empunhadura maior, que é a que está indicada lá na 9077. Então, observar essa informação para poder trazer aí certinho qual será o dimensionamento desse corrimão. Nono passo, sinalização. Já vamos entrar aqui na parte de sinalização. Primeiro, sinalização tátil no piso, né, que vai ser o piso tátil, que é o arroz com feijão aqui, que vai ser o piso tátil de alerta no começo e no final do plano inclinado do desnível. Não existe sinalização tátil no piso direcional em rampas. Na parte inclinada não existe direcionamento aí na taxa inclinada. No patamar, pode ser que existem algumas situações que está prevista aqui na 16.537, mas no plano inclinado, não, via de regra, você vai colocar piso tátil de alerta no começo e no final do desnível, da maneira como eu mostrei para vocês aí na aula. No passo 10 aqui, terminando, né, tem mais dois, passo 10, sinalização de pavimento, que é onde eu vou colocar aquela sinalização para indicar qual é o pavimento que a pessoa chegou. Então, se é uma rampa que está interligando mais de um pavimento, eu vou indicar ali no corrimão e na parede adjacente ali qual é aquele pavimento. Essa sinalização vai ser implementada dos dois lados, tá, gente? Tem lá a especificação na NBR 9050 de como será essa sinalização. E no caso de rampas simples, que vão interligar desníveis simples, aí eu não preciso colocar essa sinalização de pavimento, nem mesmo essa plaquinha de início e final, que a gente já viu aqui, que não existe previsão dela em lugar nenhum, aqui na NBR 9050, e em nenhum lugar do referencial técnico aqui da acessibilidade. E no último passo, sinalização de pavimento, que vai ser aquela sinalização indicando qual que é a indicação visual de rampa que nós vamos colocar considerando o direcionamento para esse elemento e considerando também a sinalização, se é uma rampa que não dá para entender onde que ela está no espaço, você põe uma sinalização ali mostrando aquela imagem da rampa. A rampa é aqui, que é a sinalização visual para rampas. Ufa, gente, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quis trazer aqui um passo a passo para a construção de uma rampa acessível, tá? Então, construímos tudo. Ficou uma aula muito extensa, vocês me perdoem, vou tentar fazer uma aula mais sucinta aqui para as próximas, mas o conteúdo, realmente, a gente imagina que vai gastar um tempo, e no final das contas, gasta um tempo muito maior, vocês me perdoem aí. Então, foi isso que eu queria mostrar para vocês, o passo a passo para a construção de uma rampa acessível. Se você gostou desse conteúdo, quiser engajar com esse conteúdo, isso aqui vai chegar para mais pessoas também, mas para mim, eu sempre repito, o mais importante é que vocês peguem essa informação aqui da acessibilidade, técnica certa, empreguem aí nos seus projetos, empreguem aí na sua edificação. Se você é uma pessoa com deficiência, que você saiba quais são os elementos obrigatórios aí para uma rampa. Se você não consegue utilizar uma rampa, com certeza tem alguma coisa errada, com certeza não está atendendo a algum requisito aí da acessibilidade e que você já viu aqui que é um requisito obrigatório. Tá? Então é isso, vejo vocês na semana que vem no nosso projeto aqui, Aulas de Quarta. Na próxima aula teremos mais um Garantindo a Acessibilidade. E é isso aí, um beijo para vocês. Até semana que vem.